Boa noite, irmãos da Igreja Batista Regular em Valentina. Graças a Deus por todos que estão hoje aqui ouvindo dessa palavra que vai ser trazida do Senhor, por todo o louvor que vai ser entoado hoje. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar fazendo essa direção. Que Deus possa estar abençoando a todos, irmãos, através da palavra do Senhor, através dos hinos que vão ser entoados. Graças a Deus também por esses meios de comunicação que Deus nos providenciou, para que assim possamos estar reunidos, mesmo que não no templo, mas mesmo por modo virtual. Deus tem nos abençoado e assim podemos estar aqui juntos para louvar e agradecer o nome do Senhor. Queria iniciar com uma oração, então peço a todos que possamos estar entrando em atitude de oração, para que o Senhor possa estar nos abençoando nesse dia de hoje. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, quero te agradecer por toda a oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar hoje aqui, ó Deus, junto com bastante irmãos, ó Deus, aqui na tua igreja, mesmo que de modo virtual, mas sim formamos aqui, ó Deus, a tua igreja. Quero te pedir que o Senhor possa estar abençoando todos os governantes, que o Senhor possa estar abençoando os cientistas, que o Senhor possa estar abençoando todos, ó Deus, que estão envolvidos, os médicos ou qualquer outra pessoa que está envolvida nessa tentativa de melhoras, ó Deus, dessa pandemia, para que assim, ó Deus, possamos estar reunidos novamente o mais breve possível. Te agradeço, ó Deus, por estar hoje aqui, entoando esses hinos para o Senhor, por estar podendo aqui, ó Deus, através desses meios de comunicação, estar ouvindo a Tua palavra. Quero te pedir por aqueles que estão em casa, ó Deus, sem poder sair, por se serem grupos de risco, que o Senhor possa estar abençoando cada um, que sempre possamos assim, ó Deus, estar nos lembrando daquelas outras pessoas que não podem estar saindo, que possamos estar como igreja, ó Deus, um ajudando o próximo. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós e principalmente neste momento, ó Pai, te agradeço também pela vida de cada um, que o Senhor possa estar, ó Deus, cuidando da saúde também espiritual nesse momento difícil em que estamos passando, em que cada um está praticamente dentro das suas casas sem poder sair, meu Deus. Te agradeço por tudo e por essa oportunidade que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, vamos ter agora um momento de prelúdio, que possamos estar aqui, ó Deus, se preparando para Deus, para todos esses hinos e toda a palavra do Senhor que vai ser trazida. Bem, irmãos, vamos iniciar o louvor dessa noite com o hino 7 do Cantor Cristão. Aqueles que possuem o Cantor Cristão, peço que peguem seu Cantor Cristão, que acompanhem. Vai ser colocado aqui de forma digital as músicas, mas possamos estar observando as letras, possamos estar entoando esses hinos também, mesmo como se estivéssemos em nossa igreja, para podermos estar entoando esses louvores a Deus. Então, irmãos, hino 7, maravilhas divinas, ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, vinde, clamai. Ao Deus de amor e de imensa bondade,
coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilha vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Dando continuidade, irmãos, aqui ao louvor dessa noite, vamos estar entoando também, peço aos irmãos que acompanhem aí o hino 67 do cantor cristão, hino de número 67, Cristo Exaltado. Hino Cristo Exaltado será colocado também, peço para os irmãos que acompanhem, mesmo que cada um na sua casa, mas você tem que estar se lembrando que esse louvor é para Deus e que Ele possa estar vendo que mesmo em tempos difíceis como nós estamos, a gente continua como igreja a entoar e buscar a palavra do Senhor. Hino 67, Cristo Exaltado. Entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória que a Satã venceu, feito tal vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça,
graça pelo seu amor. Seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, por nós advogando com o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Vamos agora, irmãos, para o hino 351 do Voz e Melodia, Deus dá asas. Quando a luta está travada, ventos fortes sobre mim. Quando sinto-me cercado e a força chega ao fim. Quando a vida destrói sonhos e os vales são reais, Deus me dá quando ele clamo asas espirituais. Deus dá asas qual águias que renovam minhas forças para subir. Deus dá asas qual águias. Quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu. Vamos, pois, correr pacientes, deixar fardos para trás, só olhar para o Mestre, que é Jesus o guia-assaz. Já correu nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, sigam-me, na glória estou. Deus dá asas qual águias que renovam minhas forças para subir. Deus dá asas qual águias. Quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu. Subem asas até o céu. Bom, irmãos, vamos agora nesse momento fazer a leitura bíblica e eu peço aos irmãos que abram em Salmo 106, do versículo 1 ao versículo 12, e vamos fazer essa leitura. Peço aos irmãos que façam essa leitura participativa, cada um aí da sua casa. Sei que é um momento difícil que estamos passando, mas que possamos estar
Sim, lendo a palavra do Senhor e participando do culto de hoje de noite. Certo, irmãos? Então, Salmo 106, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim, irmãos: Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem pode descrever as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam a justiça, que praticam o que é correto em todos os tempos. Lembra-te de mim, ó Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade de teus escolhidos, me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Nós pecamos como nossos pais, cometemos iniquidades, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram do seu grande amor, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele nos salvou por amor do seu nome. Para fazer conhecido o seu poder, repreendeu o mar vermelho e este se secou. Conduziu-os pelas profundezas como por um deserto. Livrou-os das mãos daquele que os odiava. Remiu-os das mãos do inimigo. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum só deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e cantaram os seus louvores. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Santo Deus e Pai, quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra do Senhor que foi nos trazida, ó Deus. Quero te pedir que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos alimentando espiritualmente, ó Pai. Quero te pedir, ó Pai, que cada um aqui possa estar praticando a Tua palavra em cada um dos seus corações, ó Deus, que possamos mesmo de casa, sem poder ir frequentar a igreja, mas que possamos como igreja, não só como templo, mas como igreja de irmãos, estar praticando a Tua palavra, ó Deus. Quero te pedir que o Senhor possa estar nos alimentando espiritualmente, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos agora, irmãos, a uma oração com a participação da irmã Jennifer. E agradeço desde já também pela participação. Pai, te agradeço, Senhor, por esse dia, Senhor. O Senhor continue, Pai, a nos abençoar, a suprir, Senhor, as nossas necessidades, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz em nosso meio, que a cada dia, Senhor, ela venha nos fortalecer, Senhor, sempre nos Teus caminhos, Pai. Possamos, através da Tua palavra, Senhor, ajudar, Senhor, outras vidas, Senhor. Que elas possam, Senhor, sentir, Senhor, a Tua paz, o Teu amor para conosco, Senhor. É assim que eu te oro desde já, Senhor, agradecendo, Senhor, pela Tua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, vamos agora ao momento missionário. Lembrando todos os irmãos de estar orando também por esses missionários que estão fora das suas casas, porque se para nós que estamos aqui, nas nossas casas, é difícil estar passando por essa pandemia e ficando nesse isolamento, imagine para aquelas pessoas que estão fora das suas casas, longe de suas famílias, trazendo a palavra do Senhor, e que hoje, nesse momento em que nós estamos vivendo, muitas vezes não pode sair de uma casa para ir resolver algumas coisas e estão lá, mesmo assim, continuam nos locais onde estão fazendo seus trabalhos. Então, que cada um de nós possamos estar lembrando diariamente dessas pessoas, para que o Senhor possa estar providenciando saúde e capacidade para essas pessoas estarem lidando com esses momentos tão difíceis em que estamos passando. Boa noite, irmãos. O momento missionário de hoje é sobre a família Fernandes, que serve lá no Timor-Leste. A família Fernandes, composta do pastor Ronaldo, a esposa Thalita e seus 2 filhos, Zadok e Estevão. Bem, como já foi passado em alguns outros momentos missionários, a gente viu que os filhos do pastor Ronaldo e da irmã Thalita têm alguns problemas de saúde e dessa vez o filho mais novo, Estevão, teve de ser internado. Mas graças a Deus as notícias são boas e ele já recebeu alta. O pastor escreve assim:
Que dia de alegria! Estamos muito aliviados em comunicar que o Estevão recebeu alta. Glória a Deus! Irmãos de várias partes do Brasil e do mundo nos cobriram com suas orações e aprove ao Senhor nos conceder mais essa grande bênção. No meio de todas essas lutas que temos enfrentado com as enfermidades dos nossos filhos, só temos a agradecer a Deus, pois Ele mesmo nos manda. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5,17. Ele agradece também por Deus ter permitido esse momento difícil, porque esse momento tem aproximado mais eles de Deus. Agradece também a cada irmão que orou pela saúde dos filhos deles, de Zadok e de Estevão, e agradece também pelas ofertas, que com elas eles conseguiram fazer um seguro de saúde, motivo pelo qual dessa vez Estevão ficou internado numa clínica particular e recebeu um tratamento mais adequado. Ele fala aqui: ele ficou em um apartamento e foi muito mais confortável do que da outra vez. Gastamos quase $1.000 ao todo, mas esperamos que em 15 dias seremos reembolsados pelo seguro de saúde. Então, irmãos, vamos continuar orando por essa família que a gente tem recebido os relatórios. Vamos continuar a tentar lembrar diariamente dessa família que vem passando por tantas lutas e dificuldades em um país tão distante e um país também bem difícil. E para finalizar esse momento eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela vida destes teus servos. E nesse momento, Pai, eu coloco em tuas mãos a vida dessa família. Que o Senhor, Pai, esteja dando sabedoria a esses pais para eles saberem lidar com a enfermidade desses filhos. Que o Senhor possa, conforme a tua vontade, restaurar a saúde dessas crianças, Pai. Que eles possam crescer na tua vontade. Te peço também pela área financeira deles, que o Senhor possa suprir suas necessidades, Pai, conforme a tua vontade. Te agradeço pela alta de Estevão e pelas ofertas enviadas para essa família, Pai. E que cada vez mais corações sejam conduzidos a essa obra para missões, Pai. Em nome de Cristo eu te oro agradecida. Vamos agora mais uma vez, irmãos, louvar ao Senhor, hino 579, hino 579 do cantor cristão. Aqueles que tiverem com o seu cantor cristão por perto, nos acompanhem nesses hinos. Será colocado o hino aqui mais uma vez. E cada um, irmão, possa estar observando a letra. Hoje, mais do que nunca, a gente tem a possibilidade de estar acompanhando as letras e possamos estar entoando esses hinos para o Senhor, lembrando que é para Deus e que Deus ele olha cada um de onde estiver. Certo, irmãos? Então, hino 579, olhando para Cristo. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus canglores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação.
Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Bem, irmãos, ficamos por aqui com os hinos de hoje. O louvor de hoje está se acabando, mas agradeço a Deus pela oportunidade de estar hoje aqui, trazendo esses louvores ao Senhor, por estar hoje aqui dirigindo esse culto, mesmo que de modo virtual, de modo digital. Agradeço por todos que participaram do culto, desse louvor. Nesse momento eu passo a palavra ao pastor Gildo, que vai trazer a palavra do Senhor. Peço a todos que participem dessa principal parte do nosso culto, que assim possamos estar nos alimentando espiritualmente, que Deus possa estar providenciando a palavra do Senhor chegar aos corações de cada um. Aqueles irmãos que estão em casa, cada um que tem esse link desse vídeo do culto de hoje, que possa estar passando para os irmãos, cada um divulgando, para que possamos assim, como igreja, estar todos participando. E já de antemão, vamos fazer uma oração, irmãos, agradecendo pela palavra do Senhor que vai ser trazida e agradecer a Deus por todo o momento que tivemos. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar ouvindo a Tua palavra, pelo o Senhor ter providenciado isso, ó Deus, para que possamos estar assim, nos reunindo como igreja novamente, ó Pai. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando o pastor Gildo, que vai trazer a Tua palavra, e que cada um de nós possamos estar participando desse culto, cada um de suas casas, ó Deus. Lembrando que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor está cuidando de nós. E eu tenho certeza, ó Pai, que essa pandemia veio, mas que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, que o Senhor vai nos proteger de toda essa pandemia que está acontecendo, ó Deus. Quero pedir por cada um que está aí em suas casas, ó Deus, que cada um de nós possamos estar nos protegendo também espiritualmente. São momentos difíceis para a nossa saúde, para a nossa economia, mas são momentos difíceis também para a nossa espiritualidade, ó Deus, pois hoje precisamos manter um distanciamento em que as igrejas hoje elas estão os templos vazios, ó Deus, mas que possamos estar como igreja cheios aqui do Teu Espírito Santo, ó Deus. Quero te agradecer por tudo, te agradecer por toda essa noite que tivemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Bem, irmãos, passa a palavra ao pastor Gildo agora, que vai trazer a palavra do Senhor. Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui, ainda não sendo possível presencialmente,
mas Deus tem nos dado essa oportunidade de, através desses recursos, né, da internet e a gente poder meditar na palavra do Senhor. Estamos precisando, mais do que nunca, tempos como este, de ouvir a palavra do Senhor e ser fortalecido por ela. Gostaria de meditar com vocês sobre o tema O Povo de Deus em Apuros. Nossa mensagem vai estar baseada no livro de Êxodo, capítulo 14. Você possa abrir sua Bíblia aí na sua casa e nos acompanhando. Êxodo, capítulo 14. O povo de Deus em apuros. Não sei quantos de vocês já entraram literalmente num beco sem saída. Essa expressão é usada num sentido figurado para falar de uma situação sem saída ou de difícil resolução. Parece que nós estamos vivendo um momento assim, não é verdade? Segundo temos visto pela TV, parece que o mundo todo está em apuros. Porém, gostaria de lembrar a vocês que muitas vezes Deus permite que fiquemos em apuros e nos coloque em becos sem saída para nos mostrar que Ele é a saída. Na pregação de hoje veremos isso acontecendo com o povo de Israel. Êxodo capítulo 14, e nós, para o nosso estudo hoje, vamos dividi-lo em 3 grandes partes. A primeira parte, nós vamos encontrar do verso 1 ao 14, a perseguição ao povo de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós
e vós vos calareis. Então, nessa primeira parte, nós temos a perseguição ao povo de Deus. Como vimos em pregações passadas, depois da 10ª praga, na qual o filho primogênito de cada família egípcia morreu, Faraó finalmente permitiu a partida dos israelitas. Todavia, não dá para confiar totalmente na palavra de Faraó, não é verdade? Após terem viajado durante alguns dias na trilha em direção à terra prometida, Deus pediu que o seu povo voltasse e mudasse de direção. O povo deve ter achado estranha essa ordem de voltar, mas eles acataram. Isso pareceria ao faraó que os hebreus estavam confusos e vagando como ovelhas perdidas no deserto. E foi aí que ele reconsiderou a sua decisão de permitir a saída de Israel. O faraó convocou apressadamente seu exército para perseguir os hebreus e levá-los de volta. Suas carruagens escolhidas foram preparadas e postas sob o comando de seus melhores oficiais. Seu exército era o melhor do mundo. Eles tinham carruagens, lanças afiadas e um forte contingente de cavalos. E os judeus? Os judeus não possuíam equipamento militar. Estavam indefesos diante de velhos inimigos. Provavelmente, irmãos, o faraó queria aterrorizar toda a multidão, matar alguns deles e levar o restante, ou a grande maioria, para reorganizar outro grupo de trabalho escravo. Então, grande foi o medo que tomou conta do coração dos israelitas quando eles olharam para trás e viram os egípcios se aproximando deles. Eles se sentiram traídos e começaram a reclamar de Moisés, como vimos aqui nos versos 11 e 12. O medo distorceu a memória do povo de Deus. Eles chegaram a dizer que preferiam ser escravos dos egípcios do que morrer naquele deserto. Meus amados irmãos, nós devemos entender, e esse texto nos ensina isso, que pertencer a Deus não nos isenta dos sofrimentos da vida. Na verdade, geralmente os problemas se tornam mais intensos depois que nós nos convertemos. Por qual razão? Porque servir ao faraó é às vezes mais fácil do que tentar fugir dele. Ou seja, enquanto a pessoa serve a Satanás, ela fica isenta de vários problemas pelo fato de estar em aliança com ele, em concordância com ele, vivendo de uma maneira que agrada mais a ele. Mas basta só um passo para sair do seu controle e ele explode de raiva e os problemas começam e as perseguições também. Satanás não gosta quando o pecador é liberto de suas garras. Por isso ele passa a perseguir o cristão para tentar escravizá-lo novamente. Isso tem ocorrido com você? É exatamente isso que está acontecendo aqui com o povo de Israel. A segunda parte aqui do nosso texto, essa mensagem que mostra o povo de Deus em apuros, é a preservação do povo de Deus. Do versículo 15 até o versículo 25 ou 26. Veja o que diz. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles.
Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Israel, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então aqui nós vemos a segunda parte deste capítulo. A primeira foi a perseguição ao povo de Deus. A segunda aqui nós temos a preservação do povo de Deus. Faço uma pergunta aqui. Qual de nós queria estar no lugar de Moisés? Vão cerca de 2 milhões de pessoas zangadas e apontando o dedo para ele. Então podemos dizer que Moisés também estava em apuros. Como eu falei na introdução desta mensagem, ele e o povo de Israel parece que estavam num beco sem saída, cercados pelo Mar Vermelho, as montanhas ao redor e o exército mais forte da terra atrás deles. Se estivéssemos naquela situação, como teríamos reagido? Teria sido bem mais fácil se Moisés tivesse pedido desculpas ao faraó e prometido que seriam escravos dele para sempre. Qual tem sido a nossa atitude quando nos encontramos em apuros, meus amados irmãos? Quando nos encontramos num beco sem saída? Permanecemos fiéis ou jogamos fora todas as nossas convicções e princípios? O que dizer de um casal que decidiu viver junto antes do casamento para economizar dinheiro? Um apartamento é bem mais barato do que 2. O que dizer da jovem que decide abortar do que todos ficarem sabendo de sua gravidez antes do casamento ou do que ser uma mãe solteira? O que dizer dessa história verídica de um casal que contraiu uma dívida e o homem a quem eles deviam fez uma proposta indecente? Ele disse que se pudesse passar o fim de semana com a esposa do devedor, o enorme débito financeiro seria cancelado. Que decisão você teria tomado diante de um momento como esse? Sabe o que aconteceu? Eles acabaram aceitando e a mulher se entregou àquele homem mau sob a justificativa de que entregaria apenas o seu corpo, mas não o seu coração. Passado algum tempo, aquele casal ficou tão abalado que eles acabaram se divorciando. Moisés não agiu assim, irmãos. Moisés foi aprovado com nota máxima. Apesar de se encontrar em apuros, ele permaneceu fiel e confiante nas promessas de Deus. Ele se lembrou das promessas passadas e presentes. Veja em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Êxodo 3, 7 e 8. Acompanha aí na sua Bíblia. Diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores,
porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Essas palavras foram ditas antes daquelas pragas do Egito, né? O chamado de Deus ali na vida de Moisés para ele libertar o povo. E ali Deus já fez promessas, prometendo aqui que livraria o seu povo da mão dos egípcios. Foram promessas passadas e Moisés estava confiante nisso. Promessas presentes aqui mesmo nesse capítulo 14, do verso 15 ao 18, Deus dizendo a Moisés para o povo marchar, para ele usar a vara ali, estender a mão sobre o mar, e dizendo que iria ser glorificado em Faraó, em todos os seus exércitos, e que os egípcios iriam chegar à conclusão de que Deus era o Senhor, o Deus verdadeiro. Então ele estava confiante. Apesar daquele momento difícil, ele estava confiante nas promessas do Senhor. Que momento decisivo para o povo de Deus. Os israelitas aprenderiam que aquele momento era de Deus e não deles. Deus os havia conduzido àquele beco sem saída. Portanto, ele era o responsável para resolver aquele problema. Veja os versos 13 e 14. Onde diz Moisés dizendo ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Não sei quantos de vocês já têm aprendido que existem algumas dificuldades que são tão grandes que nada nos resta a fazer, a não ser olhar para cima. É exatamente isso que vai acontecer aqui. Vai ocorrer um dos maiores milagres operados por Deus na história do povo de Israel, a abertura do Mar Vermelho. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como se fosse em terra seca, provavelmente não em fila indiana, mas como uma grande multidão quando avança contra o exército inimigo. Já viu em tempos de guerra, aqueles filmes que nós assistimos, como a maneira como o exército vem, né? Os soldados vêm, não é numa fila, é ali uma multidão que enfrenta o exército inimigo. Então, provavelmente foi dessa forma que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho. E nos versículos 21 e 22, nós lemos o seguinte: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E veja também os versos 29 a 31. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então aqui nós, irmãos, vimos aqui o povo de Deus sendo preservado. O povo de Deus sendo perseguido, o povo de Deus sendo preservado. Que grande operação do Senhor, que grande milagre, que grande livramento. A terceira divisão do nosso texto, aí
nos versículos 26 a 28, nós temos a punição dos inimigos do povo de Deus. Veja o que o texto diz. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. A punição dos inimigos do povo de Deus. O que foi que Deus fez naquela ocasião, quando o seu povo estava em apuro? Em primeiro lugar, ele atraiu os egípcios. Lembra nos versos iniciais aí, versos de 1 a 3, quando Deus pediu que o povo voltasse, o povo até provavelmente achou estranho, mas o objetivo com aquela volta ali foi para que quando Faraó escutasse essa história de que o povo estava voltando, ele pensasse que o povo estava ali confuso, né? E foi aí que ele decidiu perseguir o povo de Deus. Na verdade, era Deus atraindo os egípcios. Era como se fosse uma armadilha, por assim dizer. Em segundo lugar, Deus alvoroçou os egípcios. Nós vemos aí nos versos 24 e 25, irmãos, que claramente aí que naquela vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros. E eles começaram a ter dificuldade ali e até reconhecer que a mão de Deus estava agindo ali. Deus atraiu os egípcios, Deus alvoroçou os egípcios. E, em terceiro e último lugar, Deus afogou os egípcios, como nós lemos nos versículos 26 a 28. E antes que eles pudessem dar meia volta, o mar se fechou sobre eles. O encontro das paredes esmagou os egípcios de maneira que nenhum só soldado sobreviveu. O Faraó estava colhendo o que ele havia plantado lá atrás, quando ordenou que os meninos hebreus fossem lançados no rio. Lembram? Está lá no capítulo 1, versículo 22. Irmãos, ali naquele contexto do nascimento de Moisés, nós vemos ali no capítulo 1, versículo 22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas, no caso aqui dos hebreus, guardareis com vida. Então, ele estava pagando aí, recebendo aí, irmãos, o mesmo julgamento, né, colhendo o que ele havia plantado. Agora, por quais razões Deus salvou os hebreus e condenou os egípcios? Em primeiro lugar, ele agiu assim para os egípcios humilhar. Em segundo lugar, para que os hebreus tivessem um cântico a entoar. Nós vamos ver isso no capítulo 15, o povo de Deus entoando um cântico depois de tão grande salvação. E em terceiro e último lugar, para a sua integridade. Deus agiu assim, para a sua integridade preservar. Por isso que Deus agiu daquela maneira. Para humilhar os egípcios, para que o seu povo tivesse um cântico para entoar. E em terceiro, para a sua integridade preservar. Os seus inimigos viram o seu poder e justiça. O seu povo viu o seu amor e fidelidade. E todos nós, até hoje, é isso que estamos fazendo aqui. Nós ficamos maravilhados com os prodígios do Senhor. Podemos aprender
dessa linda história e aplicarmos para momentos ou em momentos de apuros como esse que estamos enfrentando atualmente. A primeira lição aqui é que Deus nos conduz em momentos de apuros. A segunda lição é que em cada momento de apuro, Deus provê uma forma de escape. Vamos nos lembrar que Deus é capaz de nos ajudar numa situação difícil, quer tenhamos causado essa situação de aperto, quer Ele tenha nos levado a esse beco sem saída. Nem mesmo a nossa desobediência pode amarrar as mãos de Deus, irmão. O mesmo Deus que salvou Daniel quando ele foi jogado na cova dos leões, por causa da sua obediência, da sua fidelidade ao Senhor, também salvou Jonas, apesar de sua desobediência. A terceira lição, só Deus pode nos livrar em nossos momentos de apuros. Se for do plano dele, se fizer parte do plano dele para a nossa vida, ele vai nos livrar a seu modo e a seu tempo. E a quarta e última lição é que toda situação que está ou esteja fora de nossas mãos está nas mãos de Deus. Ele está no controle. Agora, se você me perguntasse se existe uma punição maior do que esta experimentada pelos egípcios, eu lhe diria sim, haverá. Aquela mencionada em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que diz o seguinte, irmãos. Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lá está escrito que aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Trata-se da condenação eterna, da morte eterna, da separação eterna de Deus. Então, a pergunta que eu fiz, existe punição maior do que aquela experimentada pelos egípcios? Sim, existe. Será a punição que vai ser executada por Deus na vida de todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, não parta daqui, desta vida, sem antes aceitar a Cristo como teu Salvador, sem ter certeza de que o seu nome está lá escrito no livro da vida. Se você me perguntar se há um livramento maior do que aquele experimentado pelos hebreus, eu lhe respondo, sim, não é ser salvo do coronavírus, é ser salvo por Jesus Cristo da perdição eterna no inferno. Se você ainda não é um crente em Jesus, peça para Ele te livrar não só dessa pandemia, mas principalmente da morte espiritual causada pelo pecado. Lá em Romanos 6, versículo 23, está escrito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Peça para Ele te livrar da morte eterna, amigo ouvinte. E não esqueça, todos nós, muitas vezes, Deus permite que fiquemos em apuros e nos coloque em becos sem saída para mostrar que Ele é a saída. Não seria isso que está ocorrendo em nossos dias? Não seria isso que Ele está querendo mostrar por meio desse vírus? Que a palavra do Senhor possa ter encontrado morada em nossos corações. Eu quero agora louvar o Senhor com um hino que tem tudo a ver com essa mensagem que nós
acabamos de ouvir. Escute este hino e em seguida nós teremos uma oração final. O nome desta música é Deus Forte, do cantor Afonso Augusto. Deus forte como Jeová não há, eu sei. Na verdade é o grande rei. Tirou com braço forte seu povo do Egito, mandando para o inferno Faraó. Deus forte como Jeová não há, eu sei. Na verdade é o grande rei. Quebrou nossas cadeias, nos deu libertação. Pelo sangue de Jesus a salvação. Por isso agora vamos louvar, certamente hoje aqui vai operar. Por isso eu louvo pra valer, e começo a sentir o seu poder. Deus forte como Jeová não há, eu sei. Na verdade é o grande rei. Tirou com braço forte seu povo do Egito, mandando para o inferno Faraó. Deus forte como Jeová não há, eu sei. Na verdade é o grande rei. Quebrou minhas cadeias, nos deu libertação. Pelo sangue de Jesus a salvação. Por isso agora vamos louvar, certamente hoje aqui vai operar. Por isso eu louvo pra valer, e começo a sentir o seu poder, e começo a sentir o seu poder. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tua bondade e por tua misericórdia. Porque o Senhor tem guardado e abençoado o teu povo, a tua igreja, nós te agradecemos, ó Pai. Bem como nossas famílias, parentes, amigos, familiares, a qual o Senhor tem protegido e guardado, ó Pai. Pai amado, nós te agradecemos por tudo. E por esta oportunidade, de mesmo distantes, ó Pai, uns dos outros, podemos, ó Pai, exaltar, glorificar e adorar o teu santo nome. Entregamos, ó Pai, nossas vidas em tuas mãos e rogamos, ó Pai, as tuas continuadas bênçãos, as bênçãos maravilhosas do Senhor sobre as nossas vidas. Pai amado, também lemos nesse trecho, ó Pai, da tua palavra, Êxodo capítulo 14, verso 15, que o Senhor, dizendo ao seu povo para continuar, para marchar, diz Moisés ao povo que marchem, diz aos filhos de Israel que marchem. Assim, Senhor, queremos continuarmos na tua presença, firmes, marchando para o bom país, e seja o que vier pela frente, ser o Senhor conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, e que possamos sempre prosseguirmos, ó Pai, firmes na tua presença. Pai amado, sê conosco, nos guardando, ó Pai, nos abençoando, confortando, ó Pai, os nossos corações, ó Deus, e cremos, Senhor, que em breve o Senhor, ó Pai, nos dará a oportunidade de estarmos reunidos novamente,
ali em nossa congregação, ó Deus, para juntos exaltarmos, adorarmos o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Pai amado, também colocamos diante da tua presença a nossa nação, ó Pai, o nosso país, as pessoas que têm sofrido, Pai, mesmo em outros países, ó Pai, sofrendo com esta enfermidade, ó Pai, que tem assolado todo o mundo, Senhor. Mas sabemos que isso é fruto da desobediência, ó Pai, do pecado, e nós oramos, ó Pai, por cada uma delas, ó Pai. Seja, ó Pai, com essas pessoas que têm sofrido, ó Pai, com essa enfermidade, ó Deus. Que seja um momento de alerta para despertarem, ó Pai, os seus corações, a sua mente, e se voltarem para o Senhor, ó Deus. Pai amado, entregamos tudo em tuas mãos. Cuida do teu povo, Senhor. Rogamos as tuas bênçãos. Rogamos, ó Pai, a tua misericórdia, Senhor. Pai amado, sê conosco. Abençoa o pastor Gildo em seu ministério, ó Pai, em pastorear o teu povo, a tua igreja. Sê conosco, ó Deus, sê com cada um de nós. E por todas as bênçãos, ó Pai, nós te agradecemos. E cremos que em breve estaremos reunidos novamente, se não aqui, mas na presença do Senhor, ó Pai, estaremos para sempre a adorar e exaltar o teu santo nome. Senhor amado, sê conosco, nós te pedimos e por tudo te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.